bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é mais um Responde Mikan, o vídeo em que eu respondo as perguntas que vocês me mandaram nas redes sociais. Se você quiser participar dos próximos vídeos, eu sempre aviso lá no meu Instagram e aqui na aba comunidade do YouTube, sempre que eu vou recolher perguntas pra gravar um vídeo desses. Então fica de olho, já se inscreve no canal e bora pras perguntas de vocês. O Bruno perguntou lá no Insta qual música tu curte cantar no karaokê. Bruno, eu gosto muito de cantar aberturas de anime antigas, principalmente acho que de Saber Marionette. Eu gosto bastante desse anime e eu gostava muito de ver na infância. Eu amo as músicas, então eu gosto quando tem disponível no karaokê, né? Eu gosto muito quando o karaokê tem aquele catálogo de músicas japonesas, eu fico procurando ali umas velharias pra cantar e é sempre muito legal. Mas eu confesso que eu não gosto muito de determinados tipos de karaokê porque eu sou uma pessoa bastante tímida. Então eu gosto daquele karaokê que é uma salinha que você aluga com seus amigos, sabe? Aqui em São Paulo tem vários desses, mas o que mais tem mesmo é o karaokê que tem um grande salão com um palco lá na frente. E eu confesso que eu não curto muito esse tipo de karaokê. Eu até gosto de ir com amigos pra ir com eles, mas não pra cantar, porque eu tenho muita vergonha de soltar a voz. Eu já não canto muito bem. Aí eu vou soltar a voz na frente de um monte de desconhecido. Eu morro de vergonha, é uma coisa que eu tenho que superar um pouco. Já cantei pra mais pessoas quando eu era adolescente e tal. Eu ia nos eventos de anime, eu cantava ali, mas era uma coisa diferente. Com uma galera assim, num karaokê com palco, eu não gosto muito. Eu sei que a pergunta não foi sobre isso, mas tudo isso pra dizer que assim, eu gosto de cantar essas músicas, né, mais específicas, quando eu tô com uma galera minha, quando a gente tá num espaço privado. Lógico que eu não vou nesses karaokês de palco que o pessoal tá esperando que a gente vá cantar um Evidências, um Sandy Júnior, e aí eu vou meter uma abertura de anime. Não é isso que eu faço, né? É mais quando eu tô com a minha galera, porque realmente eu fico muito tímida nesse tipo de lugar. Mas é muito legal, eu gosto de karaokê, faz tempo que eu não vou. Vou marcar de um dia desses. Se você tá vendo esse vídeo no lançamento, saiba que hoje é um dia muito especial pra Insider, patrocinadora aqui do canal. Hoje é 5 de maio, então a Insider te dá promo vezes 5. Tem brinde, promo de comprar uma peça e ganhar outra, frete grátis. É dia 5/5, né, uma data dupla, então tem 5 vantagens diferentes e aí você escolhe qual delas aproveitar. Mas tem uma coisa que é obrigatória, quer dizer, não é bem obrigatória, mas você não vai querer perder, que é usar o cupom MIKAN, com 3 N's no final, como tá aqui na tela, porque o meu desconto acumula com essas promos do site. E se você quiser ainda mais desconto, durante o dia 5/5 você tem mais 10% off se pagar no Pix. Mas essas vantagens são só hoje, tá? Então se você tá vendo esse vídeo em 5 de maio, corre pro site da Insider, porque essa é a oportunidade de renovar o seu guarda-roupa com muito mais praticidade. E já que a gente tá nesse tema do número 5, eu vou recomendar aqui 5 peças da Insider que eu tenho e amo. A saia maxi, que é a minha favorita sempre. O vestido gola canoa, que eu acabei de pegar. A saia midi Kyoto, perfeita pro tempo chuvoso. A tech t-shirt manga longa, que também é ótima pra sobreposição. E a wingsuit, que vai bem com tudo. Essas 5 e outras peças lindas da Insider estão lá no site, eu vou deixar o link na descrição. Esse link já coloca o meu cupom direto no seu carrinho, então bora aproveitar esse 5/5. Muito obrigada, Insider, e bora pra mais perguntas de vocês. Moab perguntou, está acompanhando Os Testamentos? Ainda não, mas eu quero assistir mais pra frente. Pra quem não sabe, pessoal, Os Testamentos é a nova série nesse universo de O Conto da Aia, né, The Handmaid's Tale. E os episódios começaram a sair nas últimas semanas. Eu vi que o pessoal tá elogiando bastante e eu tenho vontade de assistir, mas eu acho até que eu comentei em um vídeo pra vocês um tempo atrás que eu tinha parado de ver The Handmaid's Tale, né? Antes da temporada final, eu tinha parado um pouquinho com a série e eu pretendia voltar, mas ainda não tinha sentido que era o momento. E eu queria fazer essa maratona aí do final de The Handmaid's Tale antes de começar a ver Os Testamentos. Por mais que eu saiba que a história salta um pouco no tempo, né? Porque eu até tenho vídeo sobre o livro que inspirou Os Testamentos, né? Se vocês quiserem saber mais sobre ele. Ele se passa bastante tempo depois da história da June contada no livro O Conto da Aia. Eu sei que a série The Handmaid's Tale, ela se estende, ela vai além da história contada no livro, né? A história do livro é praticamente a primeira temporada da série. E aí o que vem depois é a construção da série. A Margaret Atwood estava envolvida, se eu não me engano, então tem coisas que ela colocou e tudo. Mas aí, enquanto ainda estavam rolando as primeiras temporadas da série, saiu esse livro, Os Testamentos, que se passa um certo tempo depois, mas tem personagens que a gente reconhece aí da história original. Lá no vídeo eu comento mais do livro e também quão interessante é ele ter sido lançado tanto tempo depois da obra original, né? E agora eu fico feliz que ele tenha sido adaptado também pra outra série e eu tô muito curiosa pra ver. Mas realmente eu acho que seria melhor eu terminar de ver The Handmaid's Tale antes. Vocês que estão vendo Os Testamentos, vocês concordam com isso? Discordam? Acham que eu posso pular direto pra essa nova série e aí depois terminar minha maratona de The Handmaid's Tale? O que vocês acham que seria melhor eu fazer? Lembrando que eu tenho vários
vários vídeos sobre o universo de The Handmaid's Tale aqui no canal, tá? Eu tinha parado de cobrir a série, mas eu realmente era muito fascinada por esse universo. Então acho que eu devo ter pelo menos uns 4 ou 5 vídeos que eu vou deixar linkados aqui embaixo. Natália M. Cunha mandou: qual o seu joguinho favorito do momento? Natália, eu acredito que ainda seja o Pokémon Pocopia, que eu falei no último Responde Mikan. Ele me ganhou muito, eu tô amando o jogo. Eu em breve vou ter que devolver o Nintendo Switch 2 que eu peguei emprestado, e eu já tô começando a me despedir ali dos meus Pokémon, mas com certeza ele é um jogo que me influenciou a começar os planos pra comprar um Nintendo Switch 2 em breve, porque ele é um jogo muito maior do que eu imaginava e ele me prendeu muito mais do que eu imaginava também. Eu já sabia que eu ia gostar, mas não tanto assim. Eu quero talvez no futuro fazer um vídeo sobre ele, porque eu achei muito legal não só essa parte mais aconchegante dele, como também a história, que é bastante melancólica, muito mais do que eu esperaria que ele fosse. Eu realmente gostei muito. Mas como eu já falei mais de Pocopia no outro vídeo, eu não vou trazer ele aqui. Eu vou trazer o que eu comecei a jogar mais recentemente, que é o Vampire Crawlers, o novo jogo do universo de Vampire Survivors. Pra quem não conhece o Vampire Survivors, ele é um jogo que homenageia esse universo de Castlevania, ele é bem inspirado, e você basicamente controla o personagem pra ele sobreviver a hordas de inimigos em um mapa por determinado tempo. Tem muita coisa no jogo, tem muitos personagens, muitas armas, muitas coisas que você pode fazer, mas a jogabilidade em si é extremamente simples, tá? E é por isso até que ele é tão viciante. E o Vampire Survivors fez muito sucesso, eles inclusive fizeram uma parceria com Castlevania, se eu não me engano, mas agora saiu esse jogo novo, que é o Vampire Crawlers, que tem coisas que quem jogou o Vampire Survivors vai reconhecer imediatamente. Então tem itens parecidos, as armas são parecidas, os personagens, até onde eu vi, são basicamente os mesmos iniciais ali. Eu ainda tô bem no comecinho, eu tive que parar um pouco porque minha TV deu problema, então ela tá dando um chuvisco, assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu preciso ver se precisa consertar, se tem como consertar, mas aí tá meio difícil de jogar na TV, né? Eu peguei pra jogar no PlayStation, e aí eu tive que parar um pouquinho, mas isso reacendeu o meu vício em Vampire Survivors. Eu peguei ele no celular de novo, e eu tenho que tomar cuidado pra não ficar horas e horas jogando. Mas voltando pro Vampire Crawlers, ele também é um jogo extremamente viciante. Qual que é a diferença dele pro Vampire Survivors? Nele você vai explorando o mapa e decidindo pra que direção você vai, e você vai ter encontros específicos com inimigos. Em vez de ter aquelas hordas que nem tem no Vampire Survivors, você vai lá, vai encontrar com um inimigo, aí ele vai ser como se fosse uma horda, você usa as armas pra tentar reduzir essa horda e eliminar ela finalmente, mas é no sistema de turnos. E ele é um jogo de construção de deck, né, o tal do Roguelike Deck Builder, que você vai conseguindo as cartinhas ali que representam armas, habilidades e até os personagens do jogo que vão te ajudar, e você depende da sorte ali pra tirar as cartas certinhas pra fazer seu combo e tal. Ele também é extremamente viciante. Ele é bastante diferente do Vampire Survivors, porém tão viciante quanto, talvez. Eu ainda quero jogar um pouco mais dele, infelizmente eu tive que parar um pouco por causa desse problema na minha TV, mas assim, o pouco que eu joguei eu já fiquei bastante viciada e eu quero voltar o quanto antes. Juan perguntou: oi Mikan, você sente que o público que acompanha GOT mudou muito ao longo dos anos? Olha Juan, pra ser sincera, eu não sei, eu não acho que tenha mudado muito. Eu fiz um vídeo recentemente sobre os 15 anos de Game of Thrones, né? Pra quem não sabe, a série completou 15 anos do lançamento da primeira temporada, lá em abril. E uma coisa que eu falo no vídeo é que muitas pessoas estão descobrindo a série agora. Não exatamente descobrindo, porque assim, é uma das séries mais conhecidas de todos os tempos. Mas eu digo descobrindo o gosto, se descobrindo como fãs, dando uma chance pra ver a série. Eu acho que existe sim muita gente que começou a ver Game of Thrones depois que a série terminou. Eu recebo muitas mensagens de pessoas contando justamente isso. Volta e meia aparecem pessoas novas aqui no canal comentando que começaram a assistir e aí descobriram os meus vídeos. E também pelas novas séries tem muita gente nova chegando ao fandom. Só que assim, eu não sei se o perfil dessas pessoas é tão diferente assim de quem assistia antes. Talvez uma coisa que mude um pouquinho é que enquanto GOT estava sendo exibida na TV, ela era, né, a maior série daquele momento, talvez uma das maiores da história. Então, meio que todo mundo tava assistindo. Isso quer dizer que talvez mesmo se você não se interessasse normalmente por esse tipo de série, você poderia ver Game of Thrones só pra se inteirar do assunto, né? E agora, depois que a série terminou, depois que já se passou um certo tempo e que o final, né, ficou muito infame, então muita gente diz que não vale a pena assistir porque o final é ruim e tal, talvez as pessoas que tomam a decisão de começar a assistir sejam pessoas que vão tomar essa decisão de uma forma mais consciente, sabe? Mas eu também não acho que quem assistiu enquanto a série estava sendo exibida tava só seguindo uma tendência, sabe? Tem muitas pessoas que gostam já desse tipo de série e que acabaram vendo Game of Thrones também, não só pra se inteirar do assunto, mas porque realmente se interessavam. Então eu não acho que tem uma grande diferença. É só por
causa da pergunta que eu tô tentando ver se tem algo diferente. Eu realmente não sei, queria saber o que vocês acham. Pra mim, talvez não tenha tanta diferença não, pelo menos de acordo com os comentários que eu tenho visto, que eu tenho recebido de pessoas que começaram a ver agora, eu sinto tanto nessas pessoas quanto nas pessoas que vêm há muitos anos um amor por esse universo, e eu acho que é isso que importa no fim. Aqui na aba comunidade do YouTube, Cacto Estrela perguntou quais as expectativas para o filme O Mandaloriano e Grogu. Então, Cacto Estrela, eu preciso confessar uma coisa pra vocês, eu ainda não vi a terceira temporada de The Mandalorian. Eu preciso ver antes de ver esse filme. Eu quero ver o filme, eu tô animada pra ele. Apesar de eu estar um pouco assim, porque a divulgação não tava muito grande, né? Eu espero que isso mude. Mas assim, eu gostei muito da primeira temporada de The Mandalorian. E eu gostei da segunda também. Porém, eu confesso que eu fiquei um pouco assim de ir pra terceira, porque eu senti que a série tava querendo muito, muito, muito essa expansão de universo. Ela queria muito mostrar que ela tava super integrada ao universo de Star Wars, sendo que a gente já sabe que ela tava integrada, né? E eu gosto quando tem algumas referências gerais ao universo, eu gosto disso. Porém, eu senti que isso meio que tomou o holofote da história de The Mandalorian ali mais pro final da segunda temporada. Então, quando chegou a terceira temporada, eu fiquei meio enrolando pra assistir. Não é que eu tava desinteressada, porque eu ainda acho interessante, mas eu acabei priorizando ver outras coisas e aí eu não vi a terceira temporada ainda. Mas eu pretendo pegar pra assistir agora, pra poder ver o filme deles dois juntos. E eu gosto muito deles dois como dupla, né? Então tô torcendo pra ser legal, queria saber as expectativas de vocês. Ceci Nunes perguntou, você pretende gravar algum vídeo sobre o novo filme ou sobre o livro Amanhecer na Colheita? Ansiosa. Sim, eu pretendo fazer. Pra quem não sabe, pessoal, o filme de Amanhecer na Colheita vai sair agora no fim do ano, né? Se eu não me engano é em novembro. Esse livro adapta o novo livro do universo de Jogos Vorazes, que conta aí dos jogos do Haymitch, e eu pretendo fazer vídeo sim. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre ter lido Jogos Vorazes, depois de muito tempo enrolando pra fazer isso, e como foi a minha experiência tendo lido esses livros depois de adulta, porque se coloca muito Jogos Vorazes no mesmo balaio de todos os livros Young Adult, né, livros para jovens adultos. E os livros saíram na época que eu realmente era o público-alvo, só que na época eu acabei não lendo, e eu fiquei na dúvida se eu gostaria tanto de ler esses livros depois de adulta, né, se talvez não tivesse sido melhor eu ler na adolescência, se ia ressoar tanto comigo depois, mas eu fiquei muito surpresa positivamente. Eu já tinha ouvido coisas muito boas sobre os livros, obviamente, de forma alguma eu tô menosprezando eles aqui, tá, gente? Eu sei que eles são livros que mudaram muita coisa. E o que eu tô querendo dizer é que mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que são livros bons, eu gostei muito mais deles do que eu imaginava. E eu já tinha gostado também do filme da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, então quando foi anunciado que teria o Amanhecer na Colheita, eu fiquei muito mais empolgada. E eu tô com um livro na minha lista de leitura e pretendo sim ver o filme do lançamento. Espero que dê tempo de fazer vídeo dos dois, mas se não der pra fazer de um e depois de outro, eu faço dos dois juntos na época que o filme sair, porque eu pretendo ter terminado de ler o livro a tempo da estreia do filme. Quero saber se vocês gostariam desses vídeos, mas eu acredito que sim, porque quando eu fiz o de Jogos Vorazes lá atrás, muita gente pediu pra eu fazer mais coisas sobre esse universo, então ainda tô devendo pra vocês. Quem sabe em breve. A Kasaiko mandou, fala mais de RPG, o que você achou de Daggerheart? E aí, olha só, no vídeo passado do Responde Mikan, eu falei brevemente sobre Daggerheart e eu falei que tinha uma coisa que eu não sabia se eu podia divulgar ainda, mas agora eu posso. Eu participei da mesa oficial de Daggerheart, organizada pela editora Jambô, que é quem lançou o Daggerheart em português do Brasil. Pra quem não sabe, o Daggerheart é um sistema de RPG lançado pelo pessoal do Critical Role, que é um grupo de atores muito famosos por fazer lives jogando RPG. Eles são muito grandes e, inclusive, tem as animações A Lenda de Vox Machina e The Mighty Nine, que são adaptações dos RPGs que eles jogaram ao vivo com a galera. E eles lançaram um tempinho atrás esse sistema deles de RPG, que é o Daggerheart, e agora ele tá aqui no Brasil e eu fiquei muito feliz de poder participar dessa mesa, jogando pela primeira vez o Daggerheart num ambiente tão especial, né? Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque já saíram alguns episódios, mas eu tô gostando muito do sistema até agora, eu quero testar, jogar mais personagens, quero tentar mestrar, quem sabe, em breve. Tô conversando com uns amigos pra mestrar um one shot, que é aquela aventura que dura uma sessão só. Realmente tô gostando muito, tá muito legal. E eu gostei muito que o sistema tem uma ênfase muito grande na parte da interpretação, o tal do roleplay, do role-playing game, que o RPG, pra quem não sabe, é role-playing game. Então você tá interpretando um personagem, mas tem muitos sistemas de RPG que acabam não focando tanto nessa parte da interpretação, e aí vai mais de cada mesa, né? Cada grupo de jogadores, tem alguns que enfatizam mais, outros que enfatizam menos, mas o Daggerheart é um jogo que tem como uma das prioridades a interpretação. Ele tem o seu sistema de batalha, óbvio, né? Tem as regras de combate, as habilidades, tudo mais, porém, muitas das habilidades são atreladas à interpretação
interpretação. Você tem que descrever mais como você faria determinada coisa. Quando você vai criar o seu personagem, tanto no livro quanto na ficha, já tem algumas sugestões ali, algumas perguntas que são feitas para você já começar a pensar nesse personagem além das habilidades, além dos números. Tem perguntas, por exemplo, da sua origem, da sua backstory, de como o seu personagem enxerga o mundo. E até mesmo quando você vai jogar em uma mesa, existe como base ali do jogo a tal da sessão 0, que é quando todo mundo vai criar os seus personagens e tudo mais. E na sessão 0 existe uma etapa de você criar conexões entre os personagens. Isso eu achei muito legal, porque aí o grupo já começa mais entrosado, sabe? E você já tem vários ganchos ali pra narrativa quando essa história for realmente começar. Eu gostei muito do sistema, eu tô achando muito bacana e eu acho que ele tem um baita potencial. Mas eu queria saber se vocês que estão assistindo já jogaram Dagger Heart e o que vocês acharam. Como eu falei no outro vídeo, eu já joguei alguns sistemas, eu não sou a pessoa mais experiente do mundo em RPG, né? Mas o que eu mais joguei mesmo foi o D&D e tá sendo bem legal me aprofundar nesse sistema novo. Lucas Filho perguntou: que tipo de dica você poderia dar pra quem quer seguir o rumo que você segue hoje profissionalmente? Lucas, essa é uma pergunta complicada, né? Eu acho que eu daria muitas dicas e esse vídeo ia ficar muito longo. Talvez eu possa fazer um vídeo só sobre esse assunto mais pra frente, se vocês quiserem. Talvez um Responde Mikan focado em carreira, e aí vocês mandam várias dúvidas e eu posso responder sobre vários assuntos, porque realmente é um assunto complicado, é um assunto meio espinhoso, porque tem muitas coisas envolvidas aqui, tem muitas nuances, né? Eu acho difícil falar sobre o meu trabalho, porque às vezes é até difícil definir o meu trabalho, né? Eu sou uma jornalista por formação e por profissão, mas eu não necessariamente trabalho com jornalismo hoje em dia, apesar do jornalismo me ajudar muito no meu trabalho. A gente vê várias definições circulando por aí, vários nomes circulando para essa profissão. Tem a galera que chamava de youtuber, aí depois influenciador, depois criador de conteúdo. Eu confesso que eu não gosto muito de nenhuma dessas definições. Talvez youtuber seja a que eu mais gosto, apesar de eu não fazer coisa só pro YouTube. Mas eu não gosto muito, por exemplo, da expressão criador de conteúdo, porque eu acho que conteúdo é uma palavra muito estranha, muito vaga e que coloca um monte de coisa junta. Mas eu sei que a pergunta não foi sobre isso. Eu tô falando só pra ilustrar que é uma área que tem tanta discussão e tanta controvérsia que nem o nome é um consenso. Então, se a gente não consegue nem definir muito bem a nossa categoria profissional, como que a gente vai saber exatamente como são os passos para seguir essa carreira, né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito nesses últimos anos, porque eu não cheguei aqui de uma forma tão intencional assim, né? Lógico que foi intencional, eu tomei minhas decisões de acordo com as minhas intenções, porém, quando eu comecei a minha carreira profissional, isso aqui não existia tanto, não existia essa possibilidade. Eu comecei a minha carreira querendo trabalhar em jornal impresso, e eu fiz isso e foi muito legal, eu gostei de trabalhar em jornal impresso, mas eu acabei tomando outros rumos. E eu sei que hoje em dia existem pessoas que já começam a carreira tendo em mente fazer um trabalho semelhante ao que eu faço, né? Que, de novo, a gente tem muitas controvérsias para definir o que é o nosso trabalho. Vai ter gente que vai criar só para redes sociais, para vídeos curtos, vai ter gente que vai criar para podcast, e isso sem nem mencionar diferenças entre formatos e temas que são muitos e dos mais variados, né? Você vai ter contas que falam de estilo de vida, de moda, de dicas para cuidar do seu bichinho de estimação, e em todo tipo de formato, todo tipo de personalidade é colocada naquele trabalho. Até mesmo aqui dentro do canal existe uma variação grande entre as coisas que eu faço. Por exemplo, esse vídeo aqui é muito mais descontraído, eu tô conversando com vocês. Às vezes eu dou alguma informação um pouco mais pessoal, eu respondo as dúvidas de vocês, tem uma interação muito mais próxima, mas aqui nesse mesmo canal você vai encontrar um vídeo de mais de 1h30 investigando um processo de criação ali de fake news a respeito do Pedro Pascal, que foi um vídeo que eu realmente tive que ir atrás, pesquisar, fazer um baita roteiro e tudo mais. Então, mesmo dentro do canal, eu faço trabalhos extremamente diferentes, né? Por mais que tudo vire um vídeo que vai virar conteúdo, são trabalhos bastante diferentes dos que eu faço no dia a dia. Porque eu acho que essa área em que eu trabalho é uma área em que é difícil dar respostas muito categóricas para as coisas. A gente tem muitas experiências diferentes, as pessoas que fazem os vídeos ou os posts e tudo mais vieram de lugares muito diferentes e têm origens diferentes também. Então, a minha experiência para chegar aqui, o meu passo a passo para chegar aqui, talvez seja muito diferente de vários outros canais que você acompanha. Mas eu sei que isso tá mudando um pouco, né? Enquanto muitas pessoas que eu conheço, que estão nesse mercado há bastante tempo, chegaram de várias áreas diferentes, talvez mais pra frente a gente tenha pessoas que construíram a sua carreira já pensando em chegar aqui. Mas eu acho que é importante levar em conta que, assim como quando eu comecei, nada disso existia
existia da forma que existe hoje, talvez uma pessoa que tá começando os estudos agora, tá começando a carreira profissional agora, quando começar efetivamente a crescer na carreira, encontre um cenário completamente diferente do que esse aqui de 2026. Talvez o YouTube não exista mais daqui a 10 anos. Talvez surja uma outra rede social que é muito mais poderosa e muito mais importante do que o Instagram, do que um TikTok. Não sei, gente. Ou talvez todo mundo canse de redes sociais e isso mude pra sempre, né? Não sei, a gente pode conversar sobre isso, pode especular mais em outro momento. Mas o meu ponto aqui é que eu acho que você tem que construir a sua carreira pensando que talvez esse cenário, talvez esse meu rumo profissional não seja o mesmo que você vai poder seguir. E isso não necessariamente é algo ruim, é só diferente. Você tem que se preparar para os desafios e para as oportunidades que aparecerem daqui pro futuro. Então, uma coisa que eu faria se eu estivesse começando agora é que eu não ia querer necessariamente estudar para ser youtuber, para ser influenciadora, para ser criadora de conteúdo. Eu faria talvez cursos específicos de algumas habilidades que me ajudariam diretamente com esses trabalhos, né? Então, se você for fazer vídeo, por exemplo, aprender sobre montagem de vídeos, sobre roteirização, se for para fazer posts em carrossel, estudar habilidade de design, estudar redes sociais. Eu acho que é importante construir esse conhecimento de coisas específicas, habilidades específicas para esse tipo de trabalho. E aí a gente pode falar mais detalhadamente sobre isso em outro vídeo, talvez. Mas eu acho que o foco maior para quem tá começando os estudos agora, quem tá começando a carreira agora, não é chegar aqui. Porque aqui a gente não sabe como que vai ser mais pra frente, né? E eu não tô falando isso porque eu tô sendo pessimista nem nada, mas só porque realmente essas coisas mudam e mudam muito rápido. Então eu acho que o mais importante mesmo é que você tenha um estudo além dessa área específica, além dessas habilidades específicas. Você pode ter uma formação em outra área, por exemplo. Tem muitas pessoas dessa área que são formadas na comunicação, né? Jornalismo, publicidade, rádio, TV e tudo mais. Isso é bacana porque esses cursos acabam ajudando, né? Eu acho que eles estão aí próximos do que a gente faz. Mas eu acho que além da formação mais utilitária, né? De, eu vou pra conseguir fazer o vídeo, pra conseguir fazer o post, é importante você pensar também, tá, e do que eu vou falar? Porque às vezes o objetivo pode ser exatamente esse, né? De falar de filmes e séries e tudo mais, mas eu não sei pela pergunta, né? Pode ser que a pessoa só queira ter a mesma profissão, só que falando de outro assunto. Eu acho que, de qualquer forma, seja pra falar de cultura pop, filmes e séries, seja pra falar de qualquer outra coisa, o que é mais importante, lógico, é bom você ter a habilidade de fazer o vídeo, de administrar o seu canal, de cuidar das redes sociais, claro, isso é muito importante. Porém, mais importante do que isso, e é uma coisa que vai ficar pra depois, vai ficar pra seja qual mercado profissional você encontrar daqui a alguns anos, o importante é que você tenha o conhecimento que vira o tal do conteúdo. Se você vai falar de algum assunto, que você tenha repertório pra falar daquele assunto, que você estude aquele assunto a fundo, que você realmente saiba do que você tá falando. Pra mim, isso é muito mais importante porque o que você sabe daquele assunto e o que você sabe comunicar sobre aquele assunto é algo que vai muito além de plataforma, vai muito além de formato e vai muito além da tecnologia usada naquele momento. A essas coisas você vai se adaptando conforme elas surgirem, mas a base mesmo, que é o assunto que você vai falar, é o que você tem que escolher, é o que você tem que estudar, porque no fundo é isso que vai ficar com você, não importa onde você estiver criando. Mas assim, essa é só uma dica, né? Se vocês quiserem saber coisas mais específicas, talvez a gente possa fazer um vídeo aprofundando isso, talvez falando mais sobre esse mercado, porque eu nem entrei nisso. É uma área meio estranha, vou dizer pra vocês, tá? E olha que eu venho do jornalismo, que é uma área que também é estranha, mas tem muita coisa específica e que quem não trabalha com isso não necessariamente sabe que rola. É sempre meio difícil conversar sobre isso, porque dependendo da forma que a gente fala, pode gerar uma certa briga, mas é um assunto bastante interessante, né? E com essa pergunta meio difícil e a resposta meio difícil também, eu encerro o Responde Me Can de hoje. Se você quiser participar do próximo, fica de olho aqui no canal e nas minhas redes, porque eu sempre aviso quando eu vou pegar as perguntas. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!